Olá, pessoas, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso aprendizado psicomotor, né? Sobre psicomotricidade e habilidades, para a gente poder entrar na questão da ginástica artística e esportiva mais para frente. A gente já falou na última aula a respeito do desenvolvimento e da psicomotricidade em si. A gente falou da relação do indivíduo que ele tem de situações ocasionais ou de maneira organizada e que o meio interfere, porém eu também tenho características individuais. E aí vamos lá. Falei que a gente ia falar agora sobre o desenvolvimento dessa motricidade. Motricidade, então, nada mais é do que essa habilidade, né, que a criança tem de ganhar o controle motor a partir do controle das emoções e o tônus muscular. É uma possibilidade de ação, tá? É o desaparecimento dos reflexos primitivos, aqueles reflexos que são de proteção, né, ou de necessidade básica como a amamentação. Quando ele começa a ganhar essa motricidade, é quando ele começa a ganhar a extensão das mãos. É quando a criança começa a ter oponência de polegar, rotação de punho, são movimentos mais elaborados, até mesmo para poder ajudar a própria escrita. É a dissociação dos movimentos, é quando ela consegue dissociar cinturas, dissociar o braço da mão, tá? São aquisições de sinergias de movimentos de controle, onde eu tenho controle de flexão e extensão, para eu ter apreensão e eu conseguir segurar e soltar aquele objeto à medida que eu tenho vontade. Eu vou deixar de ter movimentos involuntários, como apreensão das mãos, um reflexo que ele prende, o bebezinho segura a nossa mão e todo mundo fala, ai, que bonitinho, ele segurou a minha mão, mas são movimentos involuntários, né? São reflexos primitivos. Vamos lá, algumas definições conceituais, então. A concepção psicopedagógica faz parte do desenvolvimento humano, então é a relação do psiquismo com o aprendizado. É a educação do movimento que atua sobre o intelecto numa relação entre pensamento e ação, englobando as funções neurofisiológicas e psíquicas. Então, eu estou colocando aqui as referências para vocês poderem ir acompanhando, caso queiram pegar algum livro lá na biblioteca também, tá? Então, olha lá, a educação, ela pode ser física ou psíquica, né, cognitiva, quando a gente fala que essa criança está na escola. O movimento, então, ele vai ajudar na formação do intelecto, do cognitivo, numa relação de pensamento e ação. Então, eu penso, logo existo, certo? Então, eu preciso pensar para ter um gesto organizado de acordo com a resposta motora que eu quero desenvolver. E para isso tudo, eu preciso de um amadurecimento neurológico e das minhas psiques para eu poder estar me relacionando com o meio. A prática tem como eixo principal o movimento do corpo, tá, de um objeto. Então, como ele vai se relacionar o corpo com esse objeto? Como a criança vai se expressar, né? O corpo e o seu significado na evolução da história. Então, aqui, só para a título de curiosidade, a palavra em sânscrito, né, significa embrião. Em grego, significa fruto ou semente, quando a gente fala do corpo e do desenvolvimento dele. E do latim, que é o que a gente mais usa até hoje, corpus, que significa tecidos, membros envoltórios de uma alma. Ele tem um embrião de espírito. Então, o que significa isso? Que tem o corpo físico, mas ele também é repleto de emoções e sensações, que isso que faz formar a personalidade e desenvolver a pessoa como um todo. Esse corpo, ele precisa, ao longo do tempo, ser percebido por si próprio. Ele precisa ter o entendimento dele em relação ao meio e com ele mesmo. Como que eu passo a ter esse corpo conhecido, reconhecido por mim mesmo? Então, eu tenho que ter habilidades, eu tenho que ter estímulos externos para eu poder sentir, tocar,
né, até ganhar esse amadurecimento. Então, esse corpo ele precisa ser vivido, ele precisa ser experimentado, ele precisa ser testado, ele precisa estar no meio para poder explorar essas habilidades. E ele precisa ser representado. O que significa isso? É quando a criança começa a colocar no papel e ela começa a se ver fora do seu próprio corpo. É quando ela passa a ter um entendimento exatamente dos membros, das pernas, do pescoço, das articulações. Então, ela vai representar isso, o que ela está vendo e o que ela está sentindo. O objeto, né? A criança em relação ao objeto. Primeiro, a criança age junto com o objeto. Primeiro, eles estão ligados. Depois, se tem um desligamento, ela vê que ela não faz parte do corpo da mãe e nem do objeto. Em seguida, então, ela age sobre o objeto. Né? Ela tem uma atuação sobre esse objeto. E só depois, finalmente, que ela age sem o objeto, sem a mãe ou sem os brinquedos. Então, o brinquedo, o que tem ao redor, não faz parte do seu próprio corpo. Ela pode se desligar quando ela quer. Aí aqui a gente vai falar sobre o domínio do movimento e dos gestos corporais. A criança experimenta, então, possíveis expressões de gesto com o seu corpo. E como ela vai fazer isso? Quando ela rola, quando ela dá cambalhota, quando ela bate o pé no chão, bate as mãos, mostra, né? Se vê o seu rosto no espelho, começa a identificar os gestos de afeto na face humana, começa a andar de diferentes maneiras, testar maneiras diferentes de andar, de lado, na ponta do pé. Começa a perceber as gargalhadas, os bocejamentos e a dramatização. O quanto ela pode usar essa dramatização no seu dia a dia para mostrar aquilo que ela está sentindo. Ela vai evoluindo para abaixar e levantar a cabeça, né? Virar a cabeça de lado para o lado da porta, quando ela quer ver algo, ela quer pegar algum objeto. Mover diferentes partes do rosto, como a sobrancelha, os olhos, a língua. Com o passar do tempo, ela vai vendo que ela também consegue pular corda, então essa relação com o objeto e o meio. Mover-se para frente e para trás, puxar um objeto e controlar esse peso do objeto. Saber o quanto de tônus muscular ela vai poder utilizar ou desutilizar. É o controle da apreensão, de repente, né? Ou levar o objeto até a boca. Mas para isso a gente tem bases neurológicas psicomotoras. O movimento ele ocorre com sucesso no cérebro, mas ele precisa ter condições de perceber o movimento em cada fase de atuação. Ele vai ter a localização do objeto e a distância que ele tem da mão, por vias sensoriais, para ele saber o que ele vai fazer com esse objeto. Se ele vai levar até a boca, com a apreensão, com o peso. E para isso ele vai criar um mapa, né, no sistema nervoso e uma memória mental para ele poder ganhar essas habilidades. Ele vai poder usar isso em outros momentos, em outras fases. Então, um exemplo é no basquete, como ele vai bater bola. Então, a resposta e a força que ele tem que colocar motora na mão para essa bola bater e voltar em que velocidade ela vem. A postura e o movimento depende de uma combinação de reflexos involuntários, inicialmente, tá? Depois a gente ganha a coordenação dessa medula espinhal para gerar movimentos voluntários. Eu quero me deslocar, eu quero andar. Então, é uma evolução, uma combinação de reflexos que, se caso tenha uma lesão, um rompimento cerebral ou medular, isso pode mudar a qualquer momento e esses reflexos primitivos de sobrevivência, que são involuntários, podem voltar. E aí, para eu ganhar a postura e ter um movimento independente, eu preciso ter contração de certos músculos, de maneira organizada. O sistema motor, então, ele é organizado de acordo com a contração, né, coordenada dos dos grupos musculares e dos reflexos. Isso acontece via amadurecimento da medula espinhal. A percepção do indivíduo, então, com o mundo
depende das suas atividades motoras. Então, uma criança que tem uma melhor resposta motora, né, é aquele que percebe melhor o mundo, é aquele que tem vivências experienciais maiores. O desenvolvimento, então, a partir dessa maturação do sistema nervoso central, traz características especiais que começam lá, desde do controle da cabeça, extensão do tronco, depois vem para as pernas, até conseguir andar ou ficar sentado e movimentar os braços para a lateral. Então, é quando a criança começa a ficar sentada ou andar. Então, o amadurecimento tem uma sequência lógica. Então, primeiro tem que ter o controle da cabeça, do tronco, para depois eu me relacionar para ter um controle motor do meio, com os membros e, por fim, das mãos e dos pés. Qual é a base, então, da psicomotricidade? A tonicidade, extensibilidade, passividade. Então, tem cada um desses objetivos podem ser trabalhados em diferentes faixas etárias. Tudo vai depender do público que você está lidando. E aí, cada brincadeira, cada gesto pode ter 1 ou 2 ou até 3 objetivos em conjunto. Tá? Então, controle do tônus, de estender o tronco, de como controlar essa passividade do organismo, de esperar a coisa acontecer. Descontração voluntária, então é quando eu relaxo a minha musculatura, quando eu abro a minha mão, porque eu não quero mais aquele objeto. A coordenação sucessiva e antagonista com o das mãos, então eu vou ter coordenação motora de carregar esse objeto. E eu posso também ter o controle dos movimentos involuntários, de repente, quando tenho uma paralisia. Então, eu posso trabalhar dentro da psicomotricidade isso também. E aí a gente vai ver algumas habilidades motoras que a gente vai ganhando ao longo do tempo e como a gente pode trabalhar isso nas próximas aulas, tá? Então, noção do próprio corpo, trabalhar equilíbrio, imobilidade. Então, se esse corpo não tem uma habilidade específica, a gente pode trabalhar isso também. Equilíbrio estático e dinâmico, lateralização, dominância lateral, trabalhar direita e esquerda, as praxes globais e específicas e estruturas temporais de tempo, espaço, deslocamento e assim vai. Então, nas próximas aulas a gente vai ver cada uma delas. Então, aqui, base do desenvolvimento psicomotor. Ela obedece uma estrutura, certo? Então, eu preciso ter habilidades, bases motoras, eu ganho equilíbrio, coordenação geral, respiração consciente, eu tenho o controle da minha respiração, e a coordenação motora fina. É quando eu sei que essa criança ganhou bases motoras. Condutas neuromotoras. É quando a criança passa a ganhar um esquema corporal. É quando ela passa a identificar as estruturas corporais, direita e esquerda, braço, perna, mão. Ela ganha também nessa fase o controle psicomotor e a lateralidade. Então, eu tenho uma formação aqui neuromotora. Aqui são as bases motoras, então são estímulos mais fisiológicos e corporais. Aqui não, aqui eu preciso de uma estrutura mental para eu ganhar essas habilidades. E aí depois eu tenho a parte de percepção motora. É quando eu tenho a orientação do meu corpo de maneira geral, orientação dele no espaço e de maneira temporal. Então, se eu quero chegar até a porta, eu conheço meu corpo, eu sei a distância que tem ali e o tempo que eu vou levar para chegar até esse local. Então, isso são as estruturas que a gente vai podendo desenvolver dentro das habilidades motoras do indivíduo. Cada cérebro, eu quero que vocês percebam aqui nessa imagem, que cada partezinha cerebral tem uma função, ela é desenvolvida, cada habilidade motora, em uma região. Então, vamos lá. O lobo frontal, que está ligado à aprendizagem, ela está principalmente ligada aqui, ó, às praxes globais e finas. Como escrever, como brincar e como esse corpo vai se desenvolver dentro de práticas, que
pode ser até mesmo de tomar banho, como esse corpo vai se desenvolver nas atividades do dia a dia. O nosso lobo parietal é onde a gente vai ter a nossa noção corporal e estrutura espacial, a nossa relação do nosso corpo com o espaço. No lobo occipital é a nossa estruturação também espacial, porque eu dependo do que eu vejo, porque é um lobo responsável também pela visão, o que eu vejo em relação ao meu espaço. Temporal é a nossa lateralização e a estrutura de tempo, de realização de atividade. E aqui a gente tem no cerebelo a questão do equilíbrio. Então, o equilíbrio ele é dado e maturado aqui no cerebelo. E a parte do nosso tônus muscular, esse controle é dado a partir do tronco medular e a medula espinhal. Então, seria muito importante que vocês memorizassem essa imagem colorida e relacionassem a região cerebral e que tipo de atividade a gente pode dar para estimular cada uma dessas regiões, cada uma dessas atividades corporais, dessas habilidades motoras que a gente quer ganhar. Muito bem, pessoal. Então, a gente vai ficar por aqui em mais uma aula. Estudem, vejam especificamente cada uma dessas regiões, né? Identifique cada uma delas. Elas vão ser úteis para a gente lá para frente quando a gente for falar, de repente, de alguma lesão. Então, se a pessoa teve um exemplo, um derrame na fase adulta e pegou a parte frontal, a gente vai saber que essas praxis, de repente, finas de escrever, ela vai diminuir essa coordenação motora. Então, a gente vai ter que estimular essa área. E assim vai. Então, para uma criança se desenvolver bem, ela precisa ter toda essa estrutura cerebral aqui muito bem desenvolvida. Então, cada fase da vida é uma delas que a gente vai desenvolver. E a educação física, o corpo, o gesto, tá aí. E os esportes, né? Para a gente trabalhar cada uma dessas regiões cerebrais. Até a próxima aula.